Doutora, seja bem-vinda ao programa Entrevista. Obrigada. Bom, os números aumentaram durante este período de pandemia, de isolamento social, os números de violência doméstica? Olha, nós temos observado, inclusive na capital, que a redução no registro de boletim de ocorrência tem diminuído pouco. É uma média de 50 boletins de ocorrência que diminuiu mês a mês, de março para abril e assim por conseguinte. Mas o que tem aumentado de fato é o número de prisões em flagrante. O mês de abril foi o mês de todo o ano que a gente mais prendeu agressores. Foram 47 prisões em flagrante. Isso sem contar os mandados de prisão cumpridos. A maioria dos flagrantes são feitos no final de semana. Para a gente entender esse período de isolamento social, os agressores passam mais tempo em casa, as mulheres também, por conta disso que existe o aumento de registros de boletins de ocorrência? Nós acreditamos que sim, porque o isolamento social, a mulher tem que ficar mais em casa. Às vezes a renda familiar diminuiu, né? E normalmente o parceiro, o namorado, o companheiro é o agressor. Então, ela fica mais tempo exposta à violência doméstica. Nós temos percebido, infelizmente, um alto índice de feminicídio na nossa capital. O mesmo fenômeno acontece no estado de São Paulo. Aqui, dobraram o número de feminicídios comparado com 2019, e em São Paulo também já dobrou esse número comparado com o mesmo período do ano passado. Como que estão esses números para a gente ter conhecimento? Sim, aqui no nosso estado de Mato Grosso do Sul, nós já estamos com 13 feminicídios em todo o estado e 5 feminicídios na capital. O ano passado, nós tivemos 5 feminicídios na capital até 31 de dezembro de 2019. Durante todo o ano foram 5 feminicídios, né? E tem uma diferença muito grande, mais que dobrou se a gente comparar o mesmo período. Por conta desse isolamento, então, a gente leva em consideração. Dos 5 feminicídios, 3 já foram no período de pandemia. Doutora, e também tem registrado muito tentativa de feminicídio, né? Sim, eu tenho os números aqui de feminicídio tentado. Feminicídio tentado na nossa capital também são 5. De janeiro a abril de 2019, na capital, foram 11, quer dizer, teve uma redução mais de 54%. Agora, no estado, já somam 22 feminicídios tentados. É um número que chama atenção, né, doutora? É um número que chama atenção, com certeza. Quando é feminicídio tentado, o agressor tentou tirar a vida daquela pessoa, normalmente com arma de fogo ou faca, ou seja, as lesões são graves e ela conseguiu sobreviver. É uma sobrevivente. É uma sobrevivente. Doutora, para a gente entender esse ciclo da violência doméstica, né? Começa com agressão verbal, a física, e para chegar nesse crime dessa natureza. Sim, são três principais fases. Normalmente começa com a tensão, que a gente chama tensão. O namorado, o companheiro, ele começa a ter crises de ciúmes, falar da roupa, começar a xingar, ofender. Ali começam as ameaças, mais os crimes morais e psicológicos. Psicológicos, o emocional, né? Emocional, vai no emocional da mulher. E aí vem a explosão, que normalmente acontece ali, uma lesão corporal. E aí depois que aconteceu aquela crise, aquela violência doméstica, aquela lesão corporal, vem a lua de mel. O marido se demonstra arrependido, que não vai mais fazer isso, pede perdão e convence a mulher que daqui para frente tudo vai ser diferente. E ela acredita, né? Nós temos mulheres que já registraram 7 boletins de ocorrência, 8 boletins de ocorrência, porque ela tenta reatar o relacionamento, a harmonia do lar. Muitas vezes, a maioria delas, existem filhos envolvidos, existe às vezes uma dependência financeira e existe o amor.
O amor e aquela pressão psicológica também, se eu vou conseguir, se a mulher, né, a vítima, eu vou conseguir seguir sozinha, né? Tem muito isso também. O agressor é o amor da vida dela. Eu digo para as mulheres, mulheres, acima do amor, realmente, tem que haver o respeito. E sobre esse tema a gente não pode julgar, pelo contrário, tem que acolher, entendendo esse ciclo. Nós estendemos a mão. A delegacia está lá à disposição, a mão está estendida. Mas quem segura nessa mão é a vítima. E se ela realmente, nos crimes de ação penal pública condicionada à representação, que ela pode se retratar, se ela quiser fazer, tranquilo. É tranquilo isso na delegacia. Ela faz o termo de retratação e a gente encaminha para o judiciário, e lá no judiciário é arquivado. Então, a gente depende da vítima em alguns crimes, mas tem outros também que dão prosseguimento independente da vontade dela, como é a lesão corporal. Então, tem a ameaça e depois tem a lesão, que é a ferir fisicamente. A lesão corporal, nós estamos com 663 boletins de ocorrência na capital, de janeiro a abril de 2020, e temos 2.337 boletins em todo o estado, lesão corporal, violência doméstica. E é exatamente isso, a mulher, ela se machuca fisicamente, emocionalmente, né? Como que essa mulher chega aí, essa mulher que se encoraja, né? Que rompe o silêncio e chega para denunciar? Como que essa mulher chega em relação à integridade física e emocional? Olha, ela chega muito fragilizada, abalada, tensa, trêmula, e ela chega com muito medo de denunciar, né? Então, ali antes da vítima registrar o boletim de ocorrência, ela já passa pelo setor psicossocial. Antes de chegar na delegacia, o trânsito normal é passar pelo setor psicossocial. Ali ela responde um questionário de risco, que vai ser fundamental para a decretação das medidas protetivas, e aí ela vai para a delegacia para registrar um boletim de ocorrência. Como são os pedidos de medidas protetivas? As medidas protetivas de urgência são ofertadas a todas as mulheres que vão à delegacia registrar o boletim de ocorrência. Então, o judiciário, com a solicitação que é feita na delegacia, decreta que o agressor não pode se aproximar da vítima. Normalmente, esse distanciamento é de 300 metros. Se ele descumpre, normalmente evolui para a monitorização eletrônica. Aí ele tem toda uma área de exclusão que ele não pode entrar, senão ele também é preso pelo descumprimento da medida protetiva. Qual que é a eficácia da medida protetiva? Entra em ação também a polícia militar, né? No caso de quem esteja usando a tornozeleira. Essa monitorização fica a cargo da AGPEM. Uhum. Então, se ele entra na área de exclusão, que é determinado judicialmente, está na decisão judicial, já aciona um bip, um alarme, e a AGPEM já é informada e ele recebe uma ligação imediatamente. Assim como desliga a bateria da tornozeleira, ou quando acontece algum dano com a tornozeleira, ele tem que justificar, senão ele é preso. Doutora, em relação à eficácia da medida protetiva para essa vítima? A medida protetiva, ela salva vidas. Esse ano já foram solicitadas 1.584 medidas protetivas. Ou seja, o agressor ele não pode entrar em contato com a vítima, nem por e-mail, nem por WhatsApp, nem por telefone, nenhum meio de contato. Esse contato não é só a aproximação física, também é a aproximação virtual, online, tá? Então, a gente só vai tomar conhecimento desse descumprimento se a vítima nos reportar essa situação. Se ela não retornar à delegacia, a gente não fica sabendo. A gente precisa desse retorno, desse feedback da mulher. Então, ela tem que voltar à delegacia, registrar o descumprimento da medida protetiva. Atualmente, esse descumprimento ele é um crime autônomo. Tem previsão na Lei Maria da Penha, um artigo novo, o artigo 24A, que determina a pena de prisão de 3 meses a 2 anos, inafiançável pelo delegado de polícia. Então, só por esse descumprimento, ele já pode ser preso em flagrante delito.
Doutora Fernanda, e as equipes da DEAN estão de prontidão 24 horas, mesmo durante esse período de isolamento social? Olha, antes da pandemia, né, foi decretada a pandemia pela Organização Mundial de Saúde, dia 12 de março de 2020. Nem antes, nem depois dessa data, teve redução de efetivo, nem redução de atendimento. Nós continuamos 24 horas, sempre com uma delegada de polícia de plantão. Nós somos em 10 delegadas na Delegacia da Mulher. Isso é muito importante. É uma vitória da Polícia Civil, um plantão policial só para as mulheres. Especializado, né? Especializado para as vítimas de violência doméstica, familiar e crimes sexuais. Essas são as nossas atribuições na delegacia. Também tem um amparo para os filhos dessa vítima, né? Sim, tem uma brinquedoteca, tem uma cuidadora, enquanto a mulher registra o BO, o seu filhinho pode ficar na brinquedoteca. Ali é ofertada alimentação, todinho. Se ela não se sentir com segurança para retornar para casa, para retirar os pertences dela. Quais são os canais para denúncia, então? Então, essa época de pandemia, a Polícia Civil criou a denúncia online para a mulher registrar o boletim, não, a denúncia. E depois a gente, em cima dessa denúncia, a gente contata a vítima e ela registra o seu boletim de ocorrência. Então, é o site da Polícia Civil, www.pc.ms.gov.br. Tem também o site do Estado, do Governo do Estado, www.nãosecale.ms.gov.br. Que a violência doméstica estiver acontecendo, qualquer vizinho, testemunha, parente, pode ligar 190. Esse número é do CIOPS, e imediatamente uma guarnição vai até o local e conduz todas as partes à Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher. Se a pessoa quiser fazer uma denúncia de uma violência doméstica que já aconteceu, ela pode ligar o 180, que é o número do ponto focal das denúncias, que cai lá em Brasília, mas a gente investiga todas as denúncias que são redirecionadas aqui para a nossa capital. Obrigada, doutora, pela participação aqui na programação da TV UFMS. Beijo, um abraço, bom trabalho. À disposição na Delegacia da Mulher. Na entrevista, conversei com a delegada titular da DEAN, Fernanda Félix. Até o próximo programa.